Saudações, pessoal. Aqui quem fala é o professor Jefferson Ruri. Sejam muito bem-vindos. Eu falo para a turma de linguagem de programação IFCE Campus Baturité. Aqui uma gravação assíncrona. Pessoal, vamos nos preparar um pouquinho para o nosso primeiro workshop. Nesse workshop, que será realizado no sábado letivo, a gente vai trabalhar a linguagem de programação JavaScript, já que a gente está nesse propósito de programação para a web. Lembrando que o JavaScript é uma linguagem de programação imperativa, ou seja, você interage com o computador dizendo em termos de ordens o que ele deve fazer. E a gente vai trabalhar o JavaScript ainda voltado para o lado procedural, onde o nosso principal componente de construção são funções. Tudo bem? Nesse workshop, nosso objetivo é trabalhar orientado a projetos. Então, a gente vai apresentar projeto para você, a gente vai lhe dar os ingredientes necessários para resolver aquele projeto, as estruturas que você vai utilizar, as estruturas de decisão, como os if, um switch, as estruturas de repetição, um for, um while, e um, um objetivo final, um resultado que a gente espera. Neste meio de campo, a gente vai utilizar uma abordagem ou tentar estimular uma cultura de utilizar a programação não apenas para fins corporativos ou um trabalho mais maçante, por assim dizer, mas também utilizar a programação como um elemento criativo, de expressão individual, de criação de elementos visuais, de criação de audiovisual. Então, bem uma ideia de programação criativa. E para isso a gente vai utilizar algumas ferramentas além do JavaScript. E a ferramenta que a gente vai utilizar é o Processing. O Processing ele é um projeto onde a gente tem uma IDE, uma espécie de editor com superpoderes, onde a gente vai poder rapidamente escrever um código na linguagem que a gente escolher dentro de uma gama que ele oferece. Ele oferece o JavaScript, oferece Java, oferece R, oferece também programação para o ambiente Android, mas a gente vai focar no JavaScript. Utilizando essa ferramenta Processing, utilizando a linguagem JavaScript, a gente vai construir elementos visuais de forma bem rápida, bem facilitada. Vamos dar uma olhada aqui em um pequeno exemplo que eu tinha feito a título de ilustração. Então eu convido vocês agora lá para a minha área de trabalho. Tu. Bem, aqui a gente tem um pequeno código escrito em Java. Tá? Eu acho que ele tem pouquíssimas linhas, são 200 linhas, e 200 linhas são poucas linhas. Lembrando, são linhas curtas e tal, que a gente vai escrevendo, vê que pode melhorar, faz mais algumas edições. Enfim, essas 200 linhas aqui ele é um resultado ali de uns 15 minutos de trabalho, basicamente. O que é que ele faz? Ele faz uma simulação física, onde eu tenho ali umas partículas, né, uns pontinhos, e aqui eu tenho um centro de gravidade, uma espécie de campo de repulsão, por assim dizer. Não é nem gravidade, é repulsão. E conforme esse corpo se aproxima daqueles pontos, começa a haver interação entre as duas partículas e uma empurra a outra para fora. Então, dá essa simulação como se fosse uma colisão, um choque, né, uma batida entre elementos. Iu! Então, o Processing é esse ambiente, um editor, mais umas ferramentas de edição, que vai permitir que, através de uma linguagem de programação que a gente escolha, dentro da que ele oferece, a gente não vai trabalhar com Java, vai trabalhar com JavaScript, devido ao ambiente web que a gente vai programar, e a gente vai ter retornos visuais, tá bom? Então, a ideia é essa. O nosso primeiro passo vai ser configurar o nosso ambiente de desenvolvimento, ou seja, instalar as ferramentas de software que a gente vai utilizar para a nossa oficina. E a gente tem duas opções. A gente pode instalar as tecnologias no nosso próprio computador e ele ser executado a partir do nosso computador, sem precisar de acesso à internet posteriormente, que é o que a gente chama de standalone. Standalone em inglês quer dizer algo que permanece de pé sozinho, algo que não precisa consultar nenhuma ferramenta online para que ele possa ser executado. Então, a gente tem essa opção. Instalar tudo no nosso computador e executar tudo a partir do nosso computador, standalone. Outra opção é utilizar um serviço web, onde a gente não precisa instalar nada no nosso computador, a gente vai até um determinado serviço online, escreve o nosso código lá e ele executa lá em algum computador remotamente, algum servidor na web. A gente vai ver como é que a gente vai trabalhar nessas duas alternativas. A ferramenta de trabalhar de forma online no serviço web é mais para quando você está em um computador que você não tem permissões,
ou não é o seu dispositivo original, ou você quer algo de fácil acesso ali para rascunhar a sua ideia, ter um resultado visual e seguir adiante. Pega seu buscador aí predileto e procura o termo Processing Org. Processing é o nome da tecnologia, Org é de organização. Eu busquei aqui no Google e o que eu quero já ver ali nos primeiros resultados, né? Seja bem-vindo ao Processing, process.org. Aqui ele já traz um resuminho ali do Wikipedia sobre o que é o processo, o que é essa organização. E a gente vai dar uma olhada nesse site. Aqui o site inicial do Processing. O Processing é uma tecnologia que vem sendo desenvolvida ali desde 2001. Começou com uma solução que só trabalhava com a linguagem Java e depois foi estendida para as outras linguagens. Por isso que a gente vê aqui na aba superior essas outras ramificações, esses outros sites. Tem aqui o que a gente está acessando, que é o Processing para o Java. Tem o P5.js, que é o nome que eles dão para trabalhar a tecnologia do Processing com o JavaScript. O Processing para criar aplicações móveis com Android e o Processing para sendo explorado ali com Python. O que a gente vai querer nesse momento é fazer o download desse conjunto de ferramentas. Vamos lá na opção download, ele reconheceu aqui meu sistema operacional e eu vou clicar para baixar. O que ele vai disponibilizar para a gente? Ele vai disponibilizar para a gente uma pasta compactada, um ponto .zip, um ponto .rar. Eu salvei aqui na minha área de downloads, é uma pasta compactada. Todo sistema operacional tem uma ferramenta ali de descompactação. Você pode clicar com o segundo botão do mouse em cima dessa pasta e tem lá, extrai tudo, ou extract all. No caso, eu vou aqui no próprio WinRAR, vou pedir para extrair em uma pasta nova. E o resultado foi essa pasta aqui. Essa pasta tem lá, Processing 4.3, e dentro dela tem todos os arquivos que a gente vai precisar para trabalhar. A gente tem aqui os executáveis, temos aqui as pastas de configurações e outros recursos. Aqui eu tenho um atalho do aplicativo do executável. Clicando 2 vezes em cima, ele abre ali o Processing, tem essa splash screen, que é essa tela inicial de propaganda. Ele já abre com esse formato. Aqui é o nosso editor de texto, aqui a gente vai escrever o código, e aqui a gente tem um botão de play, onde a gente vai mandar executar esse nosso código, gerando ali normalmente um resultado visual. No canto direito, aqui a gente tem uma opçãozinha, ó, uma caixinha de seleção, que tem a opção Java. E aqui a gente teria outras opções para outra linguagem de programação. Vocês não conseguem ver aqui, mas o segundo botão chamado Manage Mode é gerenciamento de modos. Ele abre essa caixa de diálogo. E aqui a gente tem bibliotecas que estão disponíveis. O que é biblioteca? Biblioteca de código são soluções, códigos criados por outras pessoas que têm um propósito específico que elas se disponibilizaram para você. Então, se eu quisesse trabalhar aqui com detecção de movimento, alguém foi lá, escreveu código relacionado a isso, e você pode vir aqui e instalar essa biblioteca. Aí você estuda o que tem disponível dentro dela e você consegue usar as coisas que foram criadas por outra pessoa. Não é bem o nosso objetivo agora de falar sobre isso. Vamos aqui na opção modos, e aqui a gente tem algumas tecnologias que a gente pode instalar dentro do Processing. E o que a gente quer é o P5.js, que é a solução para trabalhar com JavaScript dentro da tecnologia Processing. Vou lá, clico em Install, ele passa um tempinho, menos de um minuto, não? Rapidinho. Realizando a instalação. Installing. Instalação feita. Apareceu um check aqui no cantinho dizendo que está tudo ok. Eu posso sair. Lá no cantinho onde tinha só Java, agora também aparece mais uma opção, que é o P5.js. Opa, ele abriu de novo. E já abriu aqui com o P5.js aparecendo no cantinho, como a gente gostaria. Ok. Observe quando a gente foi para o P5.js, ele criou 2 arquivos aqui para a gente. O arquivo chamado Sketch. Sketch normalmente é um termo que o pessoal de arte usa para um quadro que ele está desenhando, um rascunho. Então é isso que a gente está criando mesmo, um rascunho de algo visual, só que agora com código, não com tinta. Então ele chama o arquivo de Sketch. E um arquivo que é do tipo HTML, ou seja, é uma página web chamada index.
Quando você está abrindo qualquer página no seu navegador, Firefox, Opera, Google Chrome, você está acessando a uma página, um arquivo do tipo index.html. Dentro dessa página HTML tem um código JavaScript que está sendo executado lá dentro. O que é que o Processing faz aqui para a gente é criar esses dois arquivos para você de graça. Ele, olha, está aqui uma página web pronta e aqui o arquivo que você vai escrever o seu código JavaScript para ser executado. No momento, a gente raramente vai mexer aqui no index.html, tá bom? E ele cria aqui para a gente duas funções. Uma função chamada setup e uma função chamada draw. A função setup é uma função que ela é executada uma vez, ou seja, a tecnologia Processing vem aqui, vai ler o que está aqui dentro uma única vez e vai executar tudo que a gente escreveu aqui dentro, uma única vez. É aqui que normalmente a gente vai dizer qual é o tamanho da tela, algumas configurações de onde eu começo a desenhar e outras configurações que a gente só faz uma vez. E abaixo a gente tem a função draw. Quando a gente está falando sobre algo visual, quando você pensa em um vídeo, por exemplo, um vídeo ele é o quê? É uma apresentação de uma sucessão, uma sequência de imagens, e essas imagens são exibidas para você de forma tão rápida e a diferença entre essas imagens é tão pouca que parece que aquilo ali é contínuo. Então, se a gente pega o vídeo de alguém correndo, na verdade são várias fotos da pessoa em momentos diferentes, em posições diferentes, essas posições muito próximas uma da outra, que dá a noção visual de que aquilo ali está se movendo, quando na verdade são várias imagens estáticas. Cada uma dessas imagens estáticas, quando a gente vai criar no computador, elas são um resultado de chamar ou de ler o que está dentro aqui dessa função draw uma única vez. Então, enquanto setup a gente vai ler uma vez, executar apenas uma vez, a função draw, o computador vai ler várias e várias vezes com uma velocidade muito rápida e cada vez que ele lê, ele gera uma imagem e exibe para você. O fato de ele ler isso várias vezes, gerar várias imagens de forma muito rápida e ficar exibindo para você, vai dar a ideia de animação, de algo visual, ok? Então aqui a gente termina a configuração do Software Processing nessa versão Standalone. Vamos voltar lá para o site do Processing e vamos olhar a subseção daquele site relacionada ao JavaScript especificamente. Vamos lá na parte do P5.js. Então, é uma parte do site todo que vai tratar apenas do JavaScript. Aqui ele pegou até uma identidade visual diferente, pegou uma cor mais vermelha para esse local. Tem aqui uma seção de idiomas. Infelizmente não está disponível o português, mas a gente pode sempre traduzir a página do P5.js lá pelo Google. Então, uma dica aqui para você. Você quer acessar um site que ele não tem a opção do idioma que você quer? Você vai lá no Google Tradutor, cola o endereço do site, o Google Translate reconhece, olha, isso é um site, você quer que eu traduza o site? Sim, aí ele dá um link para você. Ele já manda para lá, ó, o Google aqui, ó, traduzindo, traduzir para gente. Então ele fala aqui sobre o P5.js, é uma ferramenta amigável para aprender, codificar e fazer arte. É uma biblioteca JavaScript gratuita e de código aberto. Aqui ele tem a parte de tutorial, onde vocês vão passar um certo tempo estudando esse tutorial. E, ó, tá. Tem pequenos exemplos, como configurar um ambiente, as variáveis condicionais, que seriam os ifs, switches, como organizar o código, como fazer laços. Então tem toda uma parte aqui de alta aprendizado que você pode explorar. Aqui também tem um try, ou comece a codificar. Clicando aqui, ele vai abrir uma espécie de editor online, onde você já pode escrever seu código e você já vai ter um retorno visual. Ele está demorando um pouquinho mais aqui, porque o Google Tradutor está trabalhando para traduzir aquilo, né? Pá. Aqui embaixo está pedindo, olha, eu posso utilizar cookies? Pode sim, à vontade. Aqui ele começou a traduzir a palavra setup e draw que estava lá no processing, né? Então, quando a gente vai programar, não é muito legal o tradutor ficar ligado, não. Então, eu vou desligar aqui o tradutor. Original.
Ok, aqui a gente tem a nossa função setup. E ele até adicionou uma linha aqui pra gente, ele vai criar um canvas. Canvas em inglês é um quadro. Então, ele está fazendo configuração de que, olha, na página web, cria um quadrado para mim, de 400 por 400 pixels. Normalmente, a largura vem antes e depois a altura. Então, 400 largura, 400 de altura. E o que é que você vai exibir para mim? Toda vez você vai criar dentro desse quadrado, você vai desenhar o fundo. O fundo em inglês quer dizer background. E você vai colocar um tom de preto. Esse tom de preto vai de 0 para dizer que é 0. Desculpa, o tom de branco, na verdade, né? O 0 seria o escuro, o negro, e o 255 seria o branco. Então, é um tom de luz aqui, que vai de 0, mínimo de luz, ou seja, negro, o escuro, até o 255 seria branco, de forma geral. Então, vamos colocar um tom de cinza aqui, com, sei lá, 120. Você vai mandar executar. Aqui é só porque o Google Translate está aberto, então vou sair aqui do Google Translate. O Google Translate era mais para a gente explorar o site original. Quando a gente vai lá para tentar o código, não é muito bom ficar com o tradutor ligado, não. Ó, o tradutor está desligado, estou no site original. Vou lá e run. Ele criou um quadrado aqui no cantinho, ó. O resultado é um quadrado, um canvas, 400 de largura, 400 de altura, e a cor tá 220, que é o tom de branco, por assim dizer. Se eu botar um tom menor de branco, sei lá, só 10, o nosso retângulo ali vai ficar bem mais escuro. E aqui a gente pode desenhar outros elementos, por exemplo, desenhar uma elipse. Ele vai perguntar onde você vai desenhar a elipse. Eu vou colocar no centro da tela, 200 por 200. Qual o tamanho dessa elipse? 50 por 50. Essa elipse eu vou preencher com a cor. Em inglês, fill. Eu vou colocar uma cor aqui, uma espécie de red, de vermelho. Então, lembrando lá de lógica, ó, matemática, a gente fala um pouquinho sobre codificação. Como é que a gente codifica as cores? É com um padrão, por exemplo, RGB. Vermelho, verde e azul. E aqui a gente coloca um número para cada um desses componentes. Vermelho, o máximo de vermelho, nada de verde, nada de azul. Vou mandar desenhar um círculo vermelho dentro do retângulo. E aqui a gente começa a escrever e vai tendo esses retornos visuais. Tanto no editor online, P5.js, quanto lá no nosso Processing instalado na nossa máquina. Também funciona. Então, fui aqui no editor Standalone e ele já abriu também um site para a gente exibindo aquele conteúdo. Então, o desafio agora é saber o que escrever, quais são as funções que estão disponíveis e utilizar o JavaScript que a gente vai aprender e vai explorar para resolver os nossos projetos. Então, basicamente, nós temos duas soluções aí, dois ambientes de programação. A versão standalone do Processing instalado, né, nativamente no seu sistema operacional, ou a versão web, onde nós temos lá o editor no site do P5.js. Você pode até fazer login aqui e ele vai fazer um acompanhamento, vai salvar esses arquivos para você na sua conta, tá? Vou fazer um login aqui como Jefferson. Seria o mesmo processo para você criar uma conta do zero. E aqui ele fica guardando os rascunhos para você. Dentro, em ambas, né, esses editores, nós temos os mesmos componentes visuais. Uma área de edição de texto, uma área que a gente chama de console, onde a gente pode imprimir pequenas informações. O console aqui fica na parte de baixo. E uma área de visualização. A versão standalone, a área de visualização só aparece quando você aperta o botão de execução. Mas, professor, independente do editor que eu vou utilizar, eu não faço ideia do que escrever. Bem, é esse o nosso desafio. Nós temos dois grandes ingredientes, que é o JavaScript e as tecnologias do próprio Processing. O JavaScript a gente vai aprender compassivamente, lembrando que é uma linguagem de programação, isso leva um certo tempo.
Já as coisas que são específicas do processing, a gente consegue olhar na documentação, na referência, numa espécie de manuais disponibilizados pela equipe de processing para a gente. Vamos dar uma olhada nesses manuais. Lá no site da Processing, a gente pode ir lá na seção do JavaScript, que é o P5JS. Você pode vir até direto para o site, que é p5js.org. E aqui a gente tem a parte de referência, ou documentação. É uma espécie de manual, onde os desenvolvedores da equipe do Processing deixaram lá uma lista organizada por tópico sobre tudo que você pode utilizar. Como assim tudo que você pode utilizar? As funções que estão disponíveis para você utilizar. A gente está vendo o JavaScript na sua versão procedural, ou seja, em termos de funções. Uma função, por exemplo, que se chama cycle, ou seja, círculo em inglês, e o que é que ele faz? Desenha um círculo. E aqui a gente vai aprender cada um desses componentes no decorrer da sua necessidade. Vamos dar uma olhada aqui no cycle, essa função. Você clicando no nome, você tem a documentação associada àquela função. Aqui em inglês está escrito draw a cycle, desenha um círculo. Ele desenha um círculo com as posições x e y e de diâmetro d. E aqui ele vai explicando para a gente. E aqui abaixo ele tem até um exemplo de código para isso. Dentro da função setup, ele cria um retângulo de 100 por 100, esse retângulo aqui no fundo, provavelmente, coloca a cor desse retângulo de 200. Aqui é uma escala de cinza, 0 é escuro, preto, e 255 é branco. Então 200 é uma espécie de cinza. E aqui ele está dizendo, desenha um círculo aonde? Na posição 50 em x, 50 em y, de diâmetro 25. Ou seja, bem no meio aqui desse retângulo. E aqui ele coloca uma mensagenzinha para descrever. Então, para cada uma das funções, tem lá uma descrição do que ela faz, exemplo de código. E aqui, mais formalmente, tem a sintaxe. A sintaxe é como você deve escrever aquela função para que ela funcione corretamente. Uma função, ela tem um nome, nesse caso é cycle, e ela consome informações, informações que a gente vai passar para essa função, que aqui ele chamou de x, y e d. São os parâmetros daquela função. E aqui ele tem descrevendo. X representa a coordenada x, que é o centro do círculo, y, a coordenada y do centro do círculo, e d, o diâmetro do círculo. E aqui outras funções relacionadas. A gente pode desenhar um arco, que é relacionado a um círculo, uma elipse, que é um círculo, que ele pode ser achatado, desenhar uma linha. Ah, professor, mas eu não tenho um domínio da língua inglesa. Não tem problema, a gente pode pegar isso aqui e utilizar o Google Translate para traduzir esses conteúdos para a gente. Só precisa ter o cuidado de que eu preciso realmente escrever o nome da função em inglês, tá bom? Se você estiver usando navegadores como o Google Chrome, segundo botão no mouse já aparece por aqui um botão chamado Translate. Vamos pegar esse exemplo de código aqui e vamos jogar lá para o nosso editor. Joguei aqui. Eu quero um fundo que seja preto, então vou colocar 0 aqui. Eu vou desenhar um círculo, só que um círculo um pouquinho maior, tamanho 75. E vou mandar executar. Opa, um círculo branco, bem maior, dentro de uma caixa de 100%. Beleza. Esse describe aqui é uma mensagem que vai aparecer quando alguém tiver alguma deficiência, né, visual e o mouse passa por cima. Se tiver um leitor, né, uma ferramenta de assistência à leitura, você passa o mouse e o computador lê isso para você. Esse describe a gente vai raramente utilizar assim. O describe está recebendo que informação? Está recebendo uma única informação que é uma string. Aqui no fim a gente pode colocar label, executar e já muda um pouquinho, aquela mensagem aparece para a gente visualmente lá. A função label describe a gente mal vai utilizar. O fato é que a gente pode ir aprendendo pouco a pouco quais são as funções que estão disponíveis para a gente lá da tecnologia JavaScript do Processing. E elas estão organizadas aqui por tópicos, né? Shape, formas, por cor, trabalhar com texto, tipografia, trabalhar com manipulação de imagem, trabalhar com transformações, e aqui é rotação, translação de imagem, configurações de ambiente, como o número de frames por segundo que a gente vai trabalhar com elementos 3D,
Trabalhar com renderização, onde ali a gente se preocupa com cor, com reflexão de luz, uma coisa bem mais sofisticada em termos de computação gráfica. Trabalhar com elementos de matemática, trabalhar com elementos de I/O, ou seja, input, output, entrada e saída de informação. Nossa aplicação ela pode conversar com mouse, com teclado, com Bluetooth, com Wi-Fi. Eventos, depois a gente fala sobre DOM, também a gente fala sobre depois, estruturas, constantes e alguns tópicos ali que são conceitos fundamentais. Então tá tudo organizadinho aqui por tópico. Clicando em Start Coding, você também já vai lá para o editor. A gente não está restrito a escrever coisas relacionadas ao processing aqui. Aqui a gente pode escrever código JavaScript puro, sem nenhum problema. Por exemplo, eu vou criar uma variável chamada nome. E vou dizer que essa variável recebe o valor da string Jefferson Gurguri. E vou mandar imprimir esse valor dessa variável no console. O console, no nosso caso, seria um terminal um terminal de texto que, no nosso caso, vai aparecer aqui embaixo. Console.log, nome da variável, vou mandar executar. Ó, apareceu lá embaixo. E aqui a gente pode usar o código JavaScript comum, tradicional. Let x recebe 2. Quero calcular o valor x ao quadrado. Seria x vezes x. E lá embaixo, console.log, o valor de x quadrado. Aqui é o nome da variável. O nome da variável é x, o underscore quadrado, que recebe o valor de x vezes x. X tem 2, então 2 vezes 2, 4. Ele vai imprimir 4 para a gente. Primeiro ele executou esse conjunto de instruções acima, esse bloco, Jefferson Gurguri, e depois executou esse bloco aqui, ó, 4. E em meio disso a gente também pode usar as funções que a gente já aprendeu lá do processing, né? Setup. A função background é a função que diz qual é a cor do fundo do nosso desenho. Vou colocar aqui uma cor que pode ser com uma informação só, escala de cinza, então vou colocar um cinza aqui. E o tamanho da tela é o Create Canvas, né? Create Canvas. Tamanho do canvas, 300 por 300. Vamos criar um retrato, né? 300 por 600, algo assim mais vertical. E no centro disso tudo a gente vai desenhar um círculo. Cycle. No centro daquilo. Então, metade 300, 150. Metade 600, 300. Mandamos executar tudo isso. Opa, errei alguma coisinha aqui. Faltou o tamanho do círculo. 50. E ele reclamou aqui embaixo, tá? Tem uma mensagem de erro aqui dizendo. Tá aí o círculo. Então, a gente pode tanto colocar código que é estritamente JavaScript, como também colocar ali as funcionalidades disponibilizadas para a gente pela equipe do Processing, mais especificamente o projeto P5.js. Já que a gente tirou do bolso ali, né, um site com documentação para o Processing, vamos também fazer uma indicação aqui de um site online onde a gente pode estar pesquisando ou aprendendo sobre linguagem JavaScript. Existem muitas empresas que vão fazer esse ensino para você, cursos online, influenciadores, bloggers, mas existe um repositório, né, uma agência que trabalha muito bem a questão do ensino do JavaScript, não só do JavaScript, mas tecnologia para a web, que é a Mozilla. A Mozilla é uma empresa, uma organização sem fins lucrativos, que é responsável até pela criação e manutenção do navegador, o Mozilla Firefox. Aquele navegadorzinho com o símbolo da raposa? Pois é. Eles também atuam fortemente no ensino de tecnologias para a web. O projeto da Mozilla de ensino é o MDN. Então, um site que vocês podem recomendar para ter documentação sobre JavaScript, sobre tecnologias para a web, sobre padrões arquiteturais para a web também, seria o MDN, o Web Docs da Mozilla. É uma iniciativa da Mozilla para o ensino de tecnologias para a web. E aqui você vai ter vários referenciais também, ó, HTML, CSS, JavaScript,
sobre o protocolo de comunicação HTTP, já entrando aqui em temas de redes, questão de APIs web. É o tipo de repositório de conhecimento que você vai, né, utilizar durante 1, 2, 3, 4 anos ou a sua vida profissional inteira, né? Sempre aprendendo coisas novas aqui através desses referenciais dos guias. Aqui, mais uma vez, a gente pode traduzir esse conteúdo, mas eu estou mais específico, mais interessado aqui na parte do JavaScript. Aqui ele já identificou meu idioma, ó, português padrão, e aqui eu tenho os temas dos tutoriais. Um tutorial para iniciante, falando básico sobre JavaScript, tema, sobre repetições, funções, expressões. É algo para você entrar, explorar e servir como manual de referência, tá bom? Utilizem muito isso aqui, eu mesmo gasto muito meu tempo aprendendo e relembrando coisas daqui da MDM Web Docs.